De repente, ela volta para o império onde treinou para virar uma cavaleira, enquanto esses nojentos ficam ridicularizando ela por ser uma mulher e querer virar uma cavaleira. Eles perguntam o porquê de ela estar se agarrando tanto nisso, pois na história do Reino do Oeste nunca houve uma cavaleira como ela. Ele fala que à primeira vista, percebe-se que ela não possui habilidades adequadas, então ela só iria atrapalhar, enquanto ela fica olhando sem dizer nada. Ela se lembra de uma vez, quando tinha 5 anos, e seu tio Gerhan, o lendário mestre da espada, disse algo para ela. Ele perguntou se ela queria aprender um truque de magia que fará com que ninguém possa dizer bobagens na frente dela. Toda confusa, ela pergunta o que é magia enquanto ele mostra um sorrisinho. Ele fala que vai explicar para ela, enquanto chama por sua espada. Gente, tem como ser mais gostoso que isso? Até perdi o foco aqui. Ele se abaixa e pergunta se ela quer tentar segurar isso, e rapidamente ela fala que sim. Toda fofinha, ela fala que é muito pesada e ele fala para ela ter cuidado, enquanto pergunta se ela não sente como se a espada estivesse falando com ela. E confusa, ela fala que não, pois a espada não está dizendo nada, fazendo ele soltar uma gargalhada com tamanha fofura. Ela fica toda bravinha, e fala para ele parar de brincadeira e lhe dizer como que faz o truque de magia. Então, ele pega a espada e fala para ela observar atentamente. Ele fala para ela agitar assim de cima para baixo, e depois ela precisa levantar e golpear assim de baixo para cima, e então ela finaliza com um pulo assim, de cima para baixo. Nossa fofura fica maravilhada enquanto fica repetindo que quer fazer isso. Ela quer muito fazer isso. Todo fofo. Ele fala que se ela quiser, ela poderá fazer qualquer coisa, porque ela se parece muito com ele. E essa foi a razão pela qual ela se apaixonou pela arte da espada, e eu me apaixonei por esse gostoso. E não importa o que os outros digam, ela mete uma porrada na cara desse imbecil, fazendo-o voar para longe, deixando o outro incrédulo enquanto ele fala que ela derrubou um veterano e pergunta se ela é maluca. E nossa prota fala que se alguém achar estranho que uma mulher seja uma cavaleira, eles podem vir. Toda séria, ela pede que eles a enfrentem e lutem para tentar vencê-la. Nossa prota acorda com uma dor de cabeça terrível, enquanto pensa que foi uma grande magia de fato. Essa magia de alucinação confunde a mente e o espírito, para fazer a pessoa perder sua vontade. Nossa prota chama por Nevermore, e ela já aparece falando que está muito chateada com a prota, pois ela do nada a guardou tão descuidadamente e agora a invoca como se nada tivesse acontecido. E sem jeito, nossa prota fala que nos momentos de perigo, ela só pode contar com Nevermore, claramente puxando o saco dela. E também fala que aquele mago lançou uma magia de alucinação nela, o que deixa Nevermore chocada. Indignada, ela pergunta como esse mago ousa fazer isso com a prota, e ela concorda e fala que irão se vingar disso. Nevermore comenta que sua raiva ainda não passou, mas ela não pode perdoá-los por tentarem machucar nossa prota. De repente, o vagabundo aparece e pergunta como ela se livrou da magia de alucinação, e como ela foi parar em seu esconderijo, pois pela aparência da prota, claramente ela é da nobreza, enquanto nossa prota fica sem dizer nada. E então, nossa prota se prepara, enquanto o mago se assusta e pede que ela poupe sua vida. E logo em seguida, ele solta uma risada, enquanto pergunta se ela pensou que ele iria reagir assim, e fala que há uma magia especial nessa prisão que só pode ser quebrada por um mestre da espada. E nossa prota pergunta se é realmente verdade, pois se for isso, tudo bem, o que deixa ele sem entender nada. E então ela concentra seu poder e ataca a cela, deixando o traste chocado com o poder absurdo que a prota tem. E sem muito esforço, ela abre um buraco enquanto mostra um sorriso dizendo que nem foi tão difícil, deixando o mago incrédulo. Ela parte para cima do mago cortando seu cajado, enquanto ele pergunta como ela conseguiu fazer isso. E enquanto a chama de monstro, ele grita por seus capangas para chamarem todo mundo. Aterrorizado, ele se pergunta quem ela é e se ela é alguma poderosa guerreira que estava escondida no Império do Norte. Sem paciência, nossa prota fala que se ele se mexer muito, o pescoço dele será a próxima coisa que ela irá cortar. E tremendo, ele pergunta se ela acha que nada irá acontecer com ela depois de fazer tudo isso, pois ela não faz ideia de quem está por trás dele, o ajudando. E rapidamente nossa prota pergunta quem é essa pessoa. E ele pergunta se ela realmente acredita que ele irá dizer algo. E nossa prota fala que tanto faz, já que ela não se importa com isso, deixando ele chocado. Ela fala que é óbvio que há alguém poderoso por trás de grupos criminosos como esse. E se ele não vai dizer nada, então que ele apenas morra de uma vez. Porém, enquanto ele pede que ela espere, os bandidos aparecem gritando que ela está ali e vão na direção dela. E enquanto olha para eles, nossa prota até suspira enquanto fala que isso é um tédio.
Ela se prepara enquanto Nevermore comenta que faz muito tempo que não consome tantas almas. Ela parte para cima deles, e instantaneamente já manda 2 de arrasta para cima, enquanto atravessa o resto fatiando geral sem nenhum esforço. E enquanto olha para eles, a galera já começa a tremer na base, certeza que estavam se perguntando onde diabos eles foram se enfiar. De repente um suicida grita para eles não terem medo e atacarem nossa prota, enquanto correm para cima dela. Enquanto o pau estava atorando dentro da caverna, o coitado do Creve estava correndo enquanto Evermore se queixava pela nossa prota não ter levado ela, mas ter levado a Nevermore, e ela não aceita isso. Ela pergunta se seu escravo não consegue correr mais rápido, enquanto Crave se pergunta como diabos chegou a esse ponto. Até que ele chega na entrada da caverna e se depara com alguém dizendo para eles se apressarem. Enquanto olha de longe, ele se pergunta se são traficantes de escravos, e quem é aquele homem cheio de ataduras. Até que eles começam a sair enquanto Crave se pergunta o porquê eles estão com tanta pressa, e fala que precisa segui-los. Mas de repente, uma quantidade massiva de poder começa a sair de dentro da caverna, causando uma grande explosão. Ele se pergunta o que diabos está acontecendo, até que nossa prota aparece e pergunta o que ele está fazendo ali. E sem jeito, ele fala que não estava mais aguentando os resmungos da Evermore, enquanto ela fala que tem muita coisa para dizer para nossa prota. Crave fala que estava prestes a seguir os traficantes de escravos, e agora ele entendeu o porquê eles estavam fugindo. E nossa prota pergunta se ele tinha visto um homem completamente enfaixado entre eles. E ele responde que sim, enquanto nossa prota se lembra que enquanto estava lutando, esse homem estava a observando de longe. Seu olhar era desagradável, e eles não são traficantes comuns. E também é estranho haver um mago com magias de alucinações entre eles. Pensativa, ela se pergunta se deveria ter observado mais para tentar descobrir quem eram eles e para quem trabalhavam. De repente, alguém aparece enquanto fala que há algum barulho por ali. Enquanto nossa prota pensa que já que a guarda pública chegou, eles mesmos podem investigar isso. Ela rapidamente pede que Nevermore volte, e pede que Crave faça um favor para ela. Sem entender nada, ele pergunta do que ela está falando, enquanto alguém grita que tem pessoas ali. Os guardas vão em direção deles dizendo que encontraram pessoas no local de onde vinha o som da explosão. Eles pedem para que ninguém se mova, enquanto Crave fica em choque e sussurra para Prota que é a guarda pública e pergunta o que deveriam fazer. E com um sorriso, ela fala que é só ele dizer que cuidou de tudo sozinho como sempre, deixando ele chocado. No dia seguinte, diário especial. A destruição de uma gangue de criminosos escondidos em uma caverna. A libertação dos reféns e a destruição do covil dos criminosos. Enquanto todos estavam reunidos, alguém falava que o herói por trás de todas essas realizações é ninguém menos que o Sr. Crave, o novo herói do Império do Norte. Enquanto ele claramente preferia a morte do que estar nessa situação. A multidão vai ao delírio devido aos feitos dele, e ele agradece pela calorosa recepção, enquanto morre por dentro. Essas moças comentam que ele é um cavaleiro corajoso, pois ele se infiltrou sozinho no covil dos vilões e acabou com todos eles. E há até rumores de que ele é um mestre da espada, e isso é impressionante, deixando ele todo sem jeito. De repente, ele percebe alguém no meio da multidão, e todo feliz, Ergen estava curtindo tudo isso de camarote, enquanto Crave pensa que assim que voltarem, ele irá se vingar dele. Esse moço aparece e pergunta o que ele fazia no Império Ocidental, pois sem dúvida, ele deve ter demonstrado suas habilidades por lá também. E Crave, todo nervoso, fala que provavelmente, enquanto pensa que só queria fugir dali e pede que nossa prota salve ele. Algum tempo depois, no palácio da nossa prota, ela lia um jornal onde dizia sobre a morte misteriosa de um mago envolvido em crimes. Ela pensou que a polícia imperial estava investigando o caso, mas mesmo assim houve uma morte misteriosa. De qualquer forma, ela se pergunta do porquê Cassian estava com aquela expressão quando ela voltou para casa. E enquanto continuava lendo o jornal, Cassian estava na janela, olhando para ela de longe. Na sua infância, ele costumava pensar que este mundo era bastante entediante. Naquela época, praticamente lhe tiraram do trono como se fosse nada, e só 2 pessoas podiam lhe dar algum apoio. Um deles era um general que servia seu pai, e a outra que estava ao lado de sua mãe. O imperador não se importava com ele, já que ele era muito fraco, e por sua vez, ele tentava se comportar calmamente, para não chamar sua atenção. Embora ele estivesse ciente das circunstâncias intrincadas entre todos, ele sabia o que cada um deles precisavam. Portanto, ele matou aqueles que tentavam lhe prejudicar, e deixou em paz aqueles bem-intencionados. Cálculo sutil, comportamento uniforme e lógica armada. Tudo era tão simples que nada despertava seu interesse. E completamente de repente nossa prota quebrou isso.
Ele se perguntava o porquê ficou tão interessado nela. Porque ele queria vê-la com mais frequência, ou porque ele a escolheu como sua esposa. Enquanto ele a olha de longe, ele comenta que essa é a primeira vez que ele sente algo assim. Ele se lembra de quando a Erika informou que nossa prota estava desaparecida, e então, tudo entrou em colapso dentro dele. Parecia que ele enlouqueceria. Ele estava disposto a abandonar tudo apenas para encontrá-la, enquanto tentava se convencer de que ela estava bem. Até que alguém chegou com novas notícias sobre ela, fazendo seu coração bater tão forte que ele pensou que seu coração iria sair pela boca. E quando ele falou que tinham encontrado ela, foi quando ele percebeu. As empregadas perguntavam se nossa prota estava bem e que iriam chamar um médico. E enquanto ele olhava para a prota, ele se deu conta de seus sentimentos por ela. Ele queria que ela fosse só dele, enquanto Erika comentava que ela precisava descansar e nossa prota agradecia pelos cuidados. E como se estivesse hipnotizado pelo seu olhar, pelo seu sorriso, ele desejava mantê-la ao seu lado. Surpresa por vê-lo ali, nossa prota chama por ele, enquanto perdido em seus pensamentos, ele só pensava que não queria perdê-la novamente. E então, ele apenas caminhou na direção dela, deixando nossa prota confusa enquanto chamava pelo seu nome. E aliviado por vê-la bem, ele dava as boas-vindas para ela e falava que estava esperando por ela. E enquanto olhava para ela, nossa prota percebeu ele na janela. E toda fofa, ela acenou para ele, fazendo ele soltar um sorriso e acenar de volta. No dia seguinte, na estação da Polícia Imperial, Tessalaka dá as boas-vindas. Ele comenta que estava tão ocupado que só chamou ele agora, e fala que eles estavam investigando o caso da morte dos traficantes de escravos. E fala para eles irem logo que ele irá lhe dar os detalhes, enquanto Cassian concorda. Essa moça, que eu não lembro o nome, comenta que nem ela ou Daisy se lembram de como foram capturadas. Ela fala que se encontrou com nossa prota, e depois há uma lacuna em sua memória, enquanto Daisy comenta que, talvez, elas estiveram presas em lugares diferentes. Pensativo, ele sabe que todas têm suas memórias fragmentadas, e é por isso que a investigação está progredindo lentamente. Esse moço chama pelo próximo, e quem aparece é a nossa fofura que também estava presa na caverna. O moço pergunta se ela lembra de algo sobre seu tempo na caverna, e ela fala que sim. No entanto, ela fala que fez uma promessa, deixando Cassian confuso enquanto pergunta sobre o que ela está falando. E ela fala que uma linda garota de cabelos prateados e olhos vermelhos prometeu salvá-la. Confuso, ele pergunta o que ela está dizendo, enquanto alguém chama por ele. Esse moço fala que acabaram de receber o relatório da investigação conduzida no Império Ocidental. E quando ele começa a ler o documento, ele fica chocado sem acreditar no que está lendo. Ai, gente, foi muito fofo ele percebendo que ama nossa prota. E agora parece que ele vai finalmente descobrir tudo. Bora ver o que vai acontecer. No Império Ocidental. Um desaparecimento no Império do Norte? O mestre da espada eliminou os criminosos? O imperador pensa que somente nossa prota poderia fazer algo assim. O duque de Terneuzen proibiu a duquesa de sair de casa devido à sua saúde frágil. Ele preza muito pela saúde de sua esposa. Enquanto lia as notícias, ele pensava que tudo está se encaixando de uma forma estranha. Mas de qualquer forma, nossa prota retornará ao Império Ocidental. Ela segue apenas seus princípios, e de forma alguma ela iria buscar poder. Ela defendeu o Império sem dizer nada. Obviamente fez isso por sua família. Ela com certeza irá retornar. Afinal, toda sua família está ali, no Império Ocidental. Porém, mesmo sabendo disso, ele se pergunta do porquê está tão angustiado. Ele não pode assistir o que está acontecendo e ficar calado. Ele precisa pensar em uma razão para que nossa prota possa voltar. Enquanto isso, no escritório do Cassian, ele está perdido em pensamentos. Ele se lembra de quando esse moço o informou sobre o relatório da investigação conduzida no Império Ocidental. No documento, dizia que ele tinha recebido informações falsas. E, na verdade, o mestre da espada e comandante dos cavaleiros do Império Ocidental é, na verdade, essa garota de cabelos prateados e olhos vermelhos. Pensativo, ele começa a se lembrar de quando a viu pela primeira vez, e quando as empregadas chamavam pela prota, enquanto ela estava tranquila em cima da árvore. Ele se lembra de se perguntar como ela conseguiu subir tão alto, e também, ele se lembra do dia em que aconteceu o ataque, e comenta que ela esteve envolvida em tantas situações. Até mesmo quando um assassino invadiu seu quarto, ela permaneceu calma, apesar do cadáver ao lado, e sempre saía sem um arranhão, até mesmo naquela vez, quando todos achavam que o imperador tinha sequestrado ela, mas no final, ela apareceu como se nada tivesse acontecido, ou na vez onde um cão de caça atacou a todos, mas foi ela quem o salvou, e até domesticou o cão. Ela sempre esteve no centro dos problemas, e mesmo assim, nada acontecia com ela.
Indignado, ele se perguntava do porquê ele não tinha percebido, mesmo quando ela mesma falou que ela quase o matou sem querer naquele momento, ou quando ela literalmente falou com todas as palavras que ela era muito forte. E no final, quando uma garotinha falou que nossa prota tinha prometido salvá-la. Ele se lembra de quando nossa prota deu seu brasão para ele e se pergunta quem ele trouxe do Império Ocidental como sua esposa e a trouxe para o seu lado. Ele comenta que a pessoa que ele conhece é uma mulher frágil e irá tratá-la da mesma forma que sempre tratou. Mais tarde, enquanto nossa prota olhava as estrelas, ela sorria com o quão lindo era aquela vista. De repente, Cassian aparece e comenta que nesse momento, as estrelas estão bem visíveis. Então o céu parece deslumbrante. Com um sorriso, ele comenta que as estrelas estão muito lindas e pergunta se ela não concorda. E ela fala que sim, as estrelas estão simplesmente maravilhosas, enquanto pensa que mesmo se passando quase 2 meses, ela não se cansou da aparência dele. Pensativa, se ela ficar por mais de 3 meses, será muito difícil para ela se afastar, e se pergunta se talvez seja porque a vida no Império do Norte tenha sido mais interessante do que ela imaginou. Ela comenta que assim que viu ele ali, ela se lembrou daquele dia, enquanto ele pergunta qual dia ela está falando. E ela fala que uma vez, quando ela estava fraca e sem forças, ele a levou ao terraço. E agora, parece que este momento é muito similar ao daquele dia, e ele pergunta se ela está melhor agora. E toda feliz, ela responde que sim, afinal, todos são muito gentis com ela. E então ele a chama fazendo ela olhar para ele. E então ele pergunta se ela não estaria escondendo nada dele. Ou estaria. Enquanto se pergunta que talvez ele poderia descobrir mais sobre ela. E enquanto vira o rosto, ela fala que se for sobre o Ergen, ela já contou tudo para ele. E ele fala que entende, enquanto pensa que o que ele queria era ouvir pessoalmente. E então fica um clima sem ninguém dizer mais nada. Tá vendo, Cassian? Se tivesse beijado mais e falado menos, teria terminado bem melhor. No dia seguinte, pensativa, nossa prota comentava que foi a primeira vez que viu Cassian daquele jeito. Sua voz e expressão eram tão tristes, enquanto Crave aparece chamando por ela. Indignado, ele pergunta se nossa prota sabe o que ele teve que suportar ontem. Ele fala que até mesmo o Ergen ficou torturando ele, e ficou sendo arrastado a noite toda pelas damas e pelo prefeito do Império do Norte, enquanto nossa prota solta uma risada e se desculpa. E então, Marta aparece toda feliz enquanto nossa prota pergunta o que é isso que ela está trazendo, e ela fala que é um fortificante. Ela fala que é uma poção que pode restaurar as forças de um moribundo, e ela esperou quase 2 anos para obtê-la. Primeiramente, ela queria dar para o Cassian, mas pensando melhor, ela quer que nossa prota beba, deixando nossa prota chocada. Enquanto olha de perto, ela se pergunta que porra de cheiro é esse, e rapidamente fala que ela acha melhor dar isso ao Cassian. E falando nele, ele aparece e já manda a braba, dizendo que ela precisa beber isso e sem desculpas, enquanto ele pensa que se ela não irá contar para ele que é uma mestra da espada, então ele irá forçá-la. Incrédula, ela pergunta o porquê ela precisa tomar isso, e o Cassian fala que é pela saúde dela ser tão frágil. E com um sorriso ele fala que depois de tomar essa poção, ela vai melhorar imediatamente. Então, enquanto olha para o copo, eu tenho certeza que em algum momento, a vontade de falar tudo e foda-se passou pela cabeça dela. Ela olha para ele e percebendo que ele não iria desistir, ela simplesmente bebe tudo rapidamente. Parece eu bebendo remédio. E enquanto ela se segura para não jogar tudo fora, ele se diverte assistindo enquanto pensa que ela é realmente muito fofa. E com um sorriso, ele fala que ela terá que beber isso 3 vezes ao dia, deixando ela incrédula, enquanto pensa que se for assim, ela pode acabar morrendo em 1 mês e ela precisa dizer a ele que ela é muito forte. Desesperada, ela fala que precisa dizer uma coisa. Ela é muito saudável e forte, muito mais do que ele pensa. E enquanto solta uma risada, ele fala que sim, ela é muito forte e saudável e fala que ele também precisa lhe dizer uma coisa. Surpresa, ela pergunta o que ele quer dizer para ela exatamente. E ele fala que uma delegação está vindo, uma delegação do Império Ocidental. Gente, chegamos no capítulo 50, e com ele o fim da primeira temporada. Peço desculpas pela demora em trazer a continuação, infelizmente as scans têm muito mau gosto, e resolveram atrasar essa obra maravilhosa. Mas podem ficar tranquilos que eu estou acompanhando as atualizações, e assim que ela voltar eu trago para vocês. Enfim, quem puder deixar um like vai ajudar muito, e a gente se vê no próximo vídeo.